Fala pessoal, vamos começar mais um episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. Vocês podem ver que novamente aqui em outro cenário, né? Novamente aqui estou aqui no cenário do piano, né? Um dia eu vou trazer inclusive um pianista aqui, quem sabe eu, né? Fazer uma uma entrevista comigo mesmo, né? Quem sabe tocando inclusive, porque eu estou observando que vocês estão gostando desse novo cenário também. Mas mais importante do que isso, nessa nossa grande terceira temporada, estou com um episódio aqui, gente, que ó, estou negociando ele há meses, né? Há meses. Ele começou ano passado essa negociação e hoje finalmente vamos ter a grande presença do Henrique Camargo. A gente tem tantos assuntos para falar sobre hoje. A gente tem data science, data analysis, tem também trabalho voluntário, business intelligence. Olha quantos termos interessantes aqui e, né, incríveis para a gente aprender. Enfim, muitas coisas. Ele também é professor, além de tudo, né? A grande profissão essa aí, Henrique, é a que a gente mais gosta aqui, é ser professor, é mais honrada de todas. Então, primeiro, seja muito bem-vindo ao MatrizCast, Henrique, é um prazer aqui estar aqui te entrevistar e aprender com você hoje. Maravilha, obrigado pelo convite. Bora, vai perguntando o que interessa pra galera e a gente vai conversando. Show de bola, vamos sim, vamos entendendo. Estou com meu caderninho aqui, hoje estou com a caneta vermelha e a preta para a gente anotar coisas interessantes, anotações aqui, Henrique. Você sabe que aqui vai ser um livro, né? E não tem como mais voltar atrás, que eu já prometi quase o episódio 100, desde o 10 eu estou prometendo isso. Eu só preciso agora programar algum programa que faça isso para mim, porque eu não sei como que eu vou pegar todas as informações. Mas a gente vai fazer. Bom, Henrique, vamos falar então primeiro sobre você, né, para a gente se apresentar, para a gente se conhecer, como que foi, né, o Henrique na parte da sua educação, da sua escolha para o mercado de trabalho, né, porque a gente fala aqui com muitos jovens também, né, pessoas que estão em transição de carreira e querem escolher, né, o que querem fazer, pessoas jovens que estão decidindo o seu futuro profissional. Como que foi essa parte da sua vida? Como que você se viu como um profissional durante essa transição? Foi tranquila? Você sempre soube o que você queria ser, né? Sua carreira foi linear, não foi? Conta pra gente um pouco sobre você, Henrique. Maravilha. Acho que contando episódio por episódio, assim, fica bem claro que é zero linear, muito improviso, mas acho que muita abertura ao que vem e dedicação para fazer. Mas acho que falando até bem de introdução mesmo ao mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar com 15 anos, assim, né? Olha, Felizmente não foi por uma grande necessidade de precisar ajudar minha família. E eu admito que agora com 30, 15 anos atrás, não lembro por quê, mas eu botei isso na cabeça, queria muito. E comecei a ir fazer entrevista de menor aprendiz de mercado e tal. E consegui um emprego numa pequena empresa de estúdio de vídeo e fotografia de eventos. Então, dos 15 aos 17, ali por 2 anos, trabalhei fazendo meio de tudo, indo na panificadora, depositando cheque e selecionando foto na mão. E nos fins de semana eu trabalhava nos casamentos, nas festas também, que era super legal. Nesse momento foi justamente daí até falando um pouco de escolha de graduação, que depende da pessoa, isso pode gerar bastante ansiedade, esse momento sim. difícil. Mas foi nesse momento, né? Eu trabalhei dos 15 aos 17, estava 2 anos, falei, poxa, tá chegando na hora de eu dar um gás ali, olhar para o vestibular. Então, no final do terceirão, saí, pedi demissão e comecei a pensar exatamente o que eu faria, assim, né? E acho que é importante ser bem sincero nesse momento aqui, porque também acho que a escolha da minha graduação, ela foi, não sei se um golpe de sorte ou sei lá o que as pessoas acreditam, mas não houve uma escolha muito consciente. Eu lembro muito de um professor de física que levou uma lista de cursos da Universidade Federal do Paraná, onde eu estudei, e tinha uma prova específica. E eu queria muito, que né, minha família não tinha dificuldades, mas também não tinha dinheiro sobrando, sim, os meus dois irmãos tinham feito faculdade particular, queria muito passar na Universidade Federal, assim, por vontade, por mérito, e também para aliviar um pouco meus pais. Eu falei, cara, sou um bom aluno, mas eu não tenho tempo de estudar para prova específica, que eu acho que eu vou sofrer na segunda fase. Não sei se todas as universidades do Brasil são assim, eu sei que hoje muitas são Enem, mas na Universidade Federal até hoje tem primeira e segunda fase, e a segunda é discursiva, específica, depende do curso de graduação. Daí eu comecei a eliminar para ver quem não tinha prova específica, vi um curso lá maluco chamado Gestão da Informação, em que ninguém sabia o que era. Nunca Eu ouvi perguntei ao meu falar também. professor, o que é gestão da informação? E daí ele me falou uma frase que me marcou e influenciou muito minha escolha, que é, cara, gestão de informação é um curso muito legal, porque muito nerdão vai lá achando que só vai aprender a programar, mas ele é um curso muito social e de negócio. Deu, caraca, interessante. Fui na feira de cursos, gostei, então acho que nesse golpe de sorte, com esse critério fútil de eliminação das provas específicas, mas acabei escolhendo gestão de informação e foi muito legal, assim, né? Gestão de informação é um curso relativamente novo, ele evoluiu do que muito antigamente era biblioteconomia e parou de fazer sentido a biblioteconomia quando o arquivo físico
começou a cair mais em desuso nas empresas. E eu digo que é quase um precursor de ciência de dados, né? Já desde 2010, na faculdade, eu via a entropia, a mineração de dados e coisas que ainda estavam bem fora do hype, que hoje estão muito mais, assim. Então, isso é a escolha da graduação. Isso foi bem curioso também. Que bacana. E sabe que eu nunca tinha ouvido falar mesmo desse curso aí? Que época que foi isso daí, Henrique? Eu entrei na faculdade em 2011, então essa escolha foi em 2010, basicamente. Muita gente não ouviu falar, né? Eu não sei a história nas outras universidades. Eu lembro que tem na Universidade Federal do Paraná, na Universidade Federal de Pernambuco, acho. Existe um programa de pós-graduação na USP também em Ciência da Informação, mas basicamente gestão de informação ele une administração, ciência da informação e tecnologia. Então, administração e tecnologia, bastante hype, né? Bastante em voga nesse momento, já há bastante tempo. E ciência da informação é uma área pouco conhecida, mas muito nessa lógica de tratamento de informação, tratamento de dados. Dá para ir para governança de TI, dá para ir para taxonomia e classificação de arquivo físico, e dá para ir para análise de dados. Então, varia bastante. Mas são poucas universidades federais. Acho que só tem universidades públicas, porque não é um curso grande. Mas, putz, fez bastante diferença assim, naquele momento para formar um pouco da minha visão, que eu acredito que é muito papel da graduação. Menos sobre que profissional você vai se tornar, se você vai atuar na área A, B ou C, mas a formação, principalmente quem consegue e tem condições de entrar ali com 18 anos, forma uma visão de mundo, né? A gente Sim, começar a vida adulta. Foi muito sem legal. dúvida. Mas muito bacana. E você me contando, né, sobre esse curso, ele faz total sentido para mim com o que eu acredito sobre o futuro das profissões, de tecnologia, né, de gestão, né, o que você está falando, assim, é super importante. Né? Então, assim, se eu mesmo tivesse escolhido, né? Porque eu, quando eu entrei um pouquinho antes, né? Eu entrei na faculdade em 2007 eu entrei na faculdade. Não tão antes, mas um pouco antes. E, assim, eu também fui um golpe de sorte, né? Eu, assim, talvez eu fui mais aleatório ainda, porque eu fui sem saber para onde eu estava indo, né? Graças a Deus eu gostei do que eu fiz, né? Eu, inicialmente, eu sempre falo que o único dom que eu tive na minha vida foi tocar piano. Né? Todo o resto foi pelo esforço e muito ainda. Né? Então, assim, eu sempre tenho que treinar, fazer bastante. E eu acabei gostando muito do que eu faço. Né? Hoje eu estou, né, mudando um pouco de caminho, mas eu sempre gosto do que eu estou aprendendo. E é muito bacana você falar isso. Né? Porque eu mesmo estava conversando com alunos esses dias e fizeram uma pergunta sobre o futuro. Cara, sempre eu falei assim, olha, eu não sei exatamente onde eu quero ir, mas eu quero continuar fazendo as coisas que me fazem feliz, quero continuar a ajudar as pessoas, quero conseguir contribuir para a vida dos outros. E às vezes a gente está em fases da nossa vida que você não sabe exatamente, eu quero ser diretor de uma empresa, eu quero ser um atleta, eu quero ser... Tudo bem, você quer continuar o seu caminho sendo você, né? E às vezes você não tem todas as respostas o tempo todo, principalmente quando a pessoa é jovem ainda, né? Eu, quando eu era jovem, pelo jeito você também, a gente tinha muitas poucas, né, respostas sobre nós mesmos. E um ponto que você já comentou, que eu já anotei, é a questão de como se fosse um mentor, né? Alguém que te orientou de certa forma. Pode não ter te pegado na mão e mostrado o caminho, mas você buscou informação com alguém. Isso é sempre importante, né? Hoje em dia, ainda que a gente tenha encurtou as distâncias, né? Eu estou gravando aqui com você, a gente está longe, eu estou aprendendo com você e não estou precisando estar do seu lado para aprender com você. Eu estou aqui te entrevistando e as pessoas que estão escutando também. Mas agora, Henrique, vamos continuar essa trajetória e num ponto muito importante, até porque você está falando de um curso novo. Quando você sai dessa graduação e você vai para o mercado de trabalho, para a sua primeira experiência, o que você sente hoje que é um gap que existe entre a visão que a faculdade, a universidade te prepara versus o que o mercado te cobra? Como que foi essa sua sensação na primeira experiência? Se a hora que você conseguiu, né? Como é que foi conseguir a primeira experiência? E se você sentiu que tinha muito gap, né? Que você não tava, parecia que você sabia daquilo, mas na hora de aplicar era diferente, ou você sentiu que não, que esse curso já era muito mais próximo da realidade, te preparou melhor. Conta um pouco essa sua experiência, como é que foi? Bacana. E é importante contextualizar que sempre trabalhei muito na área de negócio, né? Que é uma área pouco técnica. Eu iniciei com estágio, trabalhei um tempo na universidade, em projetos de pesquisa, mas logo no segundo ano fiz estágio na área comercial, fui trainee na área comercial, trabalhei numa startup grande, que é a Madeira Madeira, na área comercial, e só lá na Madeira Madeira, já com quase uns 8 anos de formado, eu de fato tirei pela primeira vez os dois pés da área comercial e entrei mais na área de gestão de operações. Então, eu acho que, na verdade, tem duas respostas para isso. Primeiro, eu acho que existe esse gap, né? E com muito cuidado, vale fazer a crítica de que, às vezes, o professor na academia ele está um pouco distante da realidade. Né?
Eu não sei se teve oportunidade de fazer universidade pública, e naturalmente a gente não pode colocar todo e qualquer professor dentro de Sim. um mesmo balaio, mas como o período de permanência dos professores nas universidades federais é alto, é um concurso, as pessoas ficam, têm estabilidade, elas trabalham lá durante um bom tempo, acho que demanda muito autocontrole daquele professor continuar se atualizando. E daí, infelizmente, né, não posso dizer que não tive aula com pessoas que estavam desconectadas da realidade que depois eu fui encontrar. Algumas vezes eu já via que aquilo não estava desconectado com o que eu já fazia e entendia, e algumas vezes depois de algum tempo eu falei, putz, mas né, o que me foi ensinado na academia parece muito mais atrás do que isso. Então, e dado que é um fato, né, a gente poderia estar até pesquisas de que as velocidades das transformações estão muito rápidas, Sim. está cada vez mais difícil se atualizar. E o professor na universidade vai ter essa dificuldade também. Então, uma coisa, eu vi em um podcast do Primo Rico, um dado que eu não vou lembrar, está com exatidão, mas de que antes as novas habilidades que a gente adquiria, elas duravam mais ou menos 15 anos no mercado de trabalho, né? Ele cita o Sim. exemplo da datilografia. A pessoa aprendeu a datilografar e ela ficou por muito tempo utilizando a habilidade da datilografia, que durante muito tempo era bem relevante, porque o tempo de digitação fazia bastante diferença na eficiência de um monte de segmento de mercado. E hoje aprender a programar em Python é legal, mas assim, bibliotecas são atualizadas, bibliotecas são lançadas novamente, blocos de código e instruções e parâmetros são criados. Então, assim, cada vez menos tempo uma habilidade hard, uma hard skill que é adquirida por você vai te ajudar na vida profissional. E daí eu acho que tem um pouco desse gap, mas também, daí também pesando pelo outro lado, eu acho que muitas vezes a galera, num discurso um pouco clichê, de que a academia está muito distante da realidade, acaba não parando para pensar e reconhecer como a graduação ela é muito importante para formar a base do conhecimento, né? E eu falo isso muito com colegas e com liderados. Hoje tem um hype perigoso de falar de que, pô, graduação não é necessária. Talvez não seja, se fizer uma boa entrevista, se mantiver bem, se for um bom profissional, é um problema, você não vai ser contratado porque você não tem graduação, sendo ótimo. Em muitas empresas já não é uma verdade, já foi uma verdade. Hoje não necessariamente. Mas a gente não pode cair no perigo de falar que a graduação não é importante, principalmente quando você está no início ali, que geralmente, mais uma vez, né, tem pessoas que não conseguem ter esse privilégio, mas se você entra na universidade dos 17 para os 18, que é o momento que acaba ali o ensino médio, poxa, isso faz muita diferença na visão. Então, nossa, eu nunca usei nada na faculdade. Quase tudo que a gente faz na gestão de uma empresa, em qualquer segmento, é PDCA, que se vê no primeiro semestre de faculdade, que é planejar, fazer, checar e atuar sobre o que o check deu. Então, a gente fala de análise de dados, tomada de decisão com base em dados, de olhar e ter uma cultura data-driven, é o CA do PDCA. É você checar, entender que insights aquilo te gera e agir a partir disso. Isso é tomada de decisão com base em dados. Então, acho que a gente, por ser básico e um pensamento muito da base, ele é muito importante, ele cria pilares e uma fundação fundamental para que a gente consiga seguir no caminho profissional, mas por ser quase tão básico, a gente acaba não valorizando. Então você vê na faculdade o Peter Drucker, o como o Fayol olhou a organização, não é uma coisa que eu cito a cada 3 dias, mas, poxa, isso constrói pensamento, isso Sim. ganha criticidade, isso faz a gente entender de onde as coisas vêm para onde as coisas vão. Então, acho que muitas vezes existe um gap, tanto na estrutura curricular quanto no conhecimento do professor, por muitas vezes estar lá conectado há muito tempo na universidade, mas sim, acho que a gente precisa começar a observar de que as coisas têm bases e fundamentos muito importantes que a gente usa no dia a dia e às vezes só não nota. Né? E a graduação tem um papel fundamental para isso. Sem dúvida, excelente resposta. Eu adorei, né, entender e enxergar da forma como você nos explicou, e é exatamente isso, né? Claro que tem, e eu fui questionado esses dias, inclusive, sobre isso, eu até anotei, foi as coisas que eu tirei do que você me falou. E sabe o que eu tiro do que você me fala e me mostra? Eu também reconheço desse gap, eu reconheço que em muitos pontos existe sim uma discrepância, né, do que a gente tem ali de desatualizado perto do que a gente vai utilizar, exatamente pelo que você falou. As ferramentas, inclusive, acho que eu vi uma pesquisa, eu não lembro desse dado de 15 anos, mas acho que é, e que hoje é coisa de 3 anos, 2 anos. Né? As ferramentas que você tem hoje na faculdade não vão ser que você vai trabalhar, mas não é nem culpa da faculdade, aquele negócio vai tão rápido. E é o que você fala, é a base, ela te constrói a base, e a partir de uma base sólida, te deixa capaz de fazer transições, de aprender coisas novas, e tudo isso mostra, né, eu acho que vai ter que existir uma reciclagem em toda a educação para que ela acompanhe mais esse dinamismo que o mundo hoje é. Talvez antes não seja, mas hoje é, né? Não faz sentido para mim
né? Eu e você, por exemplo, ter aprendido a mesma coisa se você tivesse feito o mesmo curso que eu. É claro que a base ela tem que ser igual, mas em alguns momentos do curso tem que ter uma diferenciação. Só que aí no ponto que a gente sempre joga essa culpa para a educação, joga essa culpa para a faculdade, é normal, mas a gente tem que aprender, como eu aprendi com entrevistados aqui, que de fato o que tudo isso representa é que a gente tem que ser protagonista da nossa educação. Né? A gente tem que chamar essa responsabilidade para nós e nós temos que quegar esse gap e reduzi-lo. Né? Não basta só depender da faculdade. Né? Quando eu faço uma análise minha agora fazendo, quando eu tive, por exemplo, um microcontrolador na faculdade, eu aprendi a base de um microcontrolador de 1950. Né? Era muito antigo. Só que ao mesmo tempo eu participava de projetos extracurriculares e durante, né, esse trabalho pós-aula eu estava programando um microcontrolador totalmente atual. E é claro que a programação que eu estava aprendendo ali não é a mesma, mas a base que eu tinha em sala de aula me ajudava a conseguir aprender o que eu precisava para programar aquele microcontrolador. Então eu encurtei esse gap. Do mesmo jeito que todos os alunos também devem encurtar esse gap. Quando eu fui para o mercado de trabalho, trabalhar com automobilismo, eu sempre brinco. Eu falo, sabe qual é a diferença da categoria principal de automobilismo no Brasil para o que eu fazia na faculdade? É as pessoas. As pessoas são um pouco mais velhas, a música até que toca no rádio é a mesma, né? A pizza que sempre acaba chegando 10 horas da noite é sempre igual. Então, assim, acaba se encurtando e muitas vezes até as próprias universidades elas fornecem, né, esses projetos extracurriculares, né, você conseguir, né, participar, ou seja, de um estágio dentro da faculdade, mas é muito bacana você falar isso. Agora, Henrique, eu vou para um caminho, né? Você fazia tanta coisa aqui, tantos assuntos que a gente tem para falar, mas dada a sua resposta, eu vou para um caminho aqui que eu anotei. Professor, você é professor hoje, né? Você tem essa experiência como professor. Como é para você dar aula? O que você sente, né, quando você vai fazer essa transmissão de conhecimento? O que você acha que é importante? Você faz o que em tese a gente sempre se cobra, né? Você está sempre ali se atualizando, você está tentando passar. Como que você vê a importância de passar a parte prática para os alunos, conectar o que você está ensinando com a realidade, né? Não só com a teoria. Como é essa experiência para você, Henrique? Conta um pouquinho para a gente como é ser professor. Bacana. É interessante porque acho que isso se conecta bastante até com a sequência dos teus insights a partir da minha resposta. Por quê? Para mim, isso tem tudo a ver, falar da minha experiência como professor tem tudo a ver sobre as pessoas precisarem ser protagonistas na sua trilha de ensino. E por um motivo muito racional. Eu gosto bastante de sempre tirar a romanticidade das coisas e trazer mais racionalidade, né? E tem um motivo muito racional e importante que é: existem gaps na universidade, no conhecimento dos professores, na atualização, nas ementas, podem existir. Mas de qualquer forma, se a gente desenhar e aqui gastar muito tempo, colocar mentes brilhantes e pensar na melhor ementa e no melhor professor, sempre por modelo, escalabilidade, necessidade, difícil fugir disso, uma sala de aula vai ter ali em torno de 30 pessoas. Então nunca vai existir a melhor ementa e o melhor professor para as 30 pessoas. Isso vai estar servindo para alguém e não vai estar servindo para outro alguém. E é por isso que, de forma muito racional, não é vender, seja protagonista, porque não é. Preciso, é necessário. Não tem como, ainda que fosse desenvolvido um projeto maravilhoso pela NASA, não tem como um programa de graduação abarcar e conseguir comunicar de forma extremamente assertiva com 30 pessoas. As 30 pessoas têm repertórios diferentes, cognições diferentes, entendimentos diferentes, vontades diferentes, perfis diferentes. Então o processo de protagonismo é fundamental, porque é isso que vai, de fato, ditar o caminho que você vai, né? A minha sala de aula, provavelmente a tua e de grande parte das pessoas, tem pessoas que, ao se formar, fazem coisas muito distintas. E elas passaram pelas mesmas disciplinas, às vezes tiraram notas mais ou menos semelhantes, faziam grupos em conjunto. E eu tenho amigos que foram para áreas muito mais técnicas. Eu fiquei anos na área de vendas e hoje estou em operações. E tem pessoas que trabalham em áreas, inclusive, extremamente distintas e fizeram segunda graduação. Por quê? Porque a gente personaliza a nossa trilha de conteúdo a partir desse autoconhecimento. É impossível trazer. Então, ser professor tem muito a ver com isso. É saber que você precisa se esforçar ao máximo, ouvir muito em sala de aula e tornar as coisas muito práticas para tentar se comunicar de forma mais efetiva possível com aquelas 30, né? No caso de hoje, minha turma atual de pós-graduação que eu estou dando aula tem quase 60 pessoas. Então, assim, são backgrounds muito diferentes, senioridades muito diferentes, vontades muito diferentes. Tem alunos que falam, cara, quero vir aqui aprender a área de Business Intelligence porque eu quero pivotar minha carreira e quero trabalhar com ciência de dados. A gente fala, eu quero virar gerente de RH e eu entendo que dados é importante para virar gerente de RH. E beleza.
né? Só que daí essas pessoas vão tirar saberes diferentes, se interessar por coisas diferentes, e nesse protagonismo vai ser fundamental. Porque a gente ficar só com conhecimento de forma passiva, que ele nos é passado, e fica naquilo, naturalmente aquilo não vai se comunicar 100% com você. Eu até, eu lidero pessoas bem jovens também, né? Então eu tenho pessoas de 20, 19 anos no time, e eu brinco bastante, né? Porque para mim, pelo menos na época do terceirão que eu fazia, era muito frequente isso, e talvez para a maioria das pessoas. Eu lembro que na escola a gente falava assim: nossa, eu quero muito ir para a faculdade, porque na faculdade a gente pelo menos escolhe o que vai estudar, daí você estuda só o que você gosta. Meu amigo, não tem como, né? De A jeito nenhum. universidade, você não vai estudar só o que você gosta, né? Assim como a escola, vão ter disciplinas que não vão te agradar e só passar por elas. Elas vão te agregar, às vezes vão agregar menos e tudo bem. Então, acho que ser professor é uma experiência muito legal, né? Eu, inclusive, sou professor na Concord, que se preocupa muito com a aplicabilidade das coisas. Sim. Acho que sempre o professor e os alunos com o sentimento de que poderia ter mais tempo, mais aula, mais coisa, né? Só que também a gente tem que cuidar para não ter um pouco dessa ansiedade e acabar só colocando mais conhecimento, tornando tudo mais difuso. Mas é muito essa preocupação de trazer a realidade. E aí que daí eu volto, né? Por isso que fica um pouco a crítica desse gap distanciado sobre o mercado de trabalho professor na academia. Eu acho que tem a ver muito com as áreas do conhecimento, né? Eu sou definitivamente não sou especialista e não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas como profissional, líder, cidadão, eu acho que tem áreas que fazem muito sentido a produção de conhecimento ostensiva, né? Eu tenho uma amiga que ela é doutora e está pensando em fazer pós-doutorado em biomedicina. E ela consegue daí ter profundidade e clareza de coisas extremamente complexas, pelo tanto ela se dedicou. Mas na minha visão, na área de gestão, um pós-doutorado é interessante, tira insights, cria novos conhecimentos, talvez uma nova matriz, um novo canvas, uma nova possibilidade, mas não vai existir uma bala de prata, uma grande descoberta. Vai ser o dia a dia, o conhecimento, o teu repertório, o que, que eu faço, quando eu faço, de que forma que eu faço, como que eu reajo na situação, como que eu tomo decisões mais rápidas. Isso tem muito a ver com repertório, experiência e você apurando essa tua experiência. Então, ao meu ver, a área de gestão poderia trazer. Então, me preocupo porque a biomedicina, o direito e a administração funcionam de forma muito semelhantes, né, os corpos docentes nas universidades. Eu gostaria bastante de poder dar aula em graduação mais tradicional, né, no mercado. Sou professor só de pós-graduação, porque na graduação as universidades têm cotas muito pequenas para professores não mestres e não Sim. doutores. E eu ainda não fiz meu mestrado. Então, eu gostaria muito de dar aula na graduação. Modéstia à parte, acho que poderia contribuir com boa parte dos alunos em início de carreira. Mas não posso. E um professor doutor pode. E isso é certo ou errado? Não existe uma. É uma zona cinzenta complexa, né? Daria para ir longe nessa discussão. Mas acho que isso ajuda muito nessa visão de ser professor e a importância e a responsabilidade que a gente tem que se sentir em trazer conhecimento prático, falar do dia a dia. Muitas vezes eu abro a arquitetura do meu banco de dados da empresa, mostro as tabelas, explico o que que é uma PK e uma FK, mostrando o relacionamento de tabelas direto com consultas que eu faço diariamente. Então, para mim, essa perspectiva prática e fresca é fundamental, principalmente nessa área. Sem dúvida, muito bacana. E sabe que você agora, eu sempre falo que eu aprendo, né? Eu nunca tinha pensado nessa forma, mas do jeito que você me falou sobre ser professor para você, é totalmente conectado e talvez te ajude, inclusive, no papel de ser líder, porque para mim é muito a mesma Sim, coisa. Porque quando você é um líder, né, você precisa, não dá para você querer, né, que os seus liderados sejam iguais todos a você. É porque cada um vai ter seu sonho. Cada um tem seu objetivo de vida. Tem uns que vão passar ali no seu time e depois vão embora. Tem outros que vão passar ali e vão crescer. Tem outros que vão te substituir, talvez. Mas tá tudo bem, desde que você extraia deles o melhor no tempo que vocês passaram juntos e que isso seja feito de uma forma limpa, né? Com caráter, com essência, com valores. E quando você é professor, é o que você falou. E você, inclusive, me lembrou de uma entrevista que eu tive aqui com o Marcel Nobre, que ele falava sobre customização da educação. Ele fala assim: Fábio, todo mundo quer escala, mas e depois quer customizar. O processo tem que ser o contrário. Você precisa, primeiro você customiza, depois você escala. Porque cada um aprende de um jeito diferente. Não dá pra gente pegar 30, 40 pessoas, colocar dentro de uma sala e querer que elas saiam iguais, aprendam iguais, sendo que elas têm exatamente o que você falou, habilidades diferentes, né, percepções de vida diferentes, são totalmente diferentes. Né? Primeiro você precisa entender a trilha de educação de cada um para depois juntar esses grupos e depois conseguir escalar. Né? Isso que ele fala muito, né? Inclusive ele tem os projetos educacionais dele nessa linha. E agora, indo para o último ponto, mas antes disso eu só vou fazer um parênteses.
Você falou muito sobre, na faculdade, eu sempre pensava assim também, quando eu chegasse na faculdade, esse é o que eu gosto, que eu tenho que aprender as coisas, mas na vida, gente, né? Eu vou dar o exemplo desse podcast. Eu gosto muito de fazer esse podcast, mas eu gosto desse momento. Eu gosto de estar aqui falando com você, aprendendo, só que como eu sou sozinho aqui, eu preciso fazer e gravar com você. Eu preciso mandar mensagem para você primeiro, a gente precisa conversar um monte de vezes, eu preciso marcar com você, depois eu preciso, né, ajustar, porque geralmente às vezes dá problema no microfone, preciso fazer uma ediçãozinha, né, ou problema em algum ponto, depois eu preciso fazer a thumb, preciso fazer a copy, preciso postar e ainda repostar nas redes sociais. Olha o ciclo enorme, e eu não gosto de todo o processo do ciclo. Mas para eu fazer o que eu gosto, que é o produto final, que é entregar um podcast, contribuir com a educação e fazer esta troca, eu faço muitas outras coisas que eu não gosto, entre aspas. Então, assim, a vida é assim mesmo, né? A gente nunca vai fazer só o que a gente gosta. Mas muito bem. Agora você falando, né, sobre isso, até nesse ponto de customização, o ponto final que eu queria trocar com você, Henrique, é o seguinte. Você falou muito de dados, muito de negócios, e isso é muito importante, porque a primeira coisa que eu te falei aqui hoje foi, olha, eu achei demais esse ponto que você está falando, né, do seu curso, porque eu acredito muito que ele é o futuro, né? E como você enxerga hoje, né, para que as pessoas tenham essa noção de business, de negócio, que os dados hoje são fundamentais para uma empresa? Né? Então, como que essa sua experiência, do que eu falo? Eu sempre escuto por aí, né? Vejo postagens, né? Ah, empresas que não estão usando os dados vão acabar. Empresas que não estão automatizando seus processos, utilizando, né, essa inteligência artificial junto nos seus negócios, elas vão acabar. O que exatamente significa isso na prática? Esses dados, eles realmente são fundamentais para um negócio, né? Como é que eles atuam? Me dá um pouco dessa visão para que a gente entenda um pouco o que é Business Intelligence, né? Data Science, como isso é importante para um negócio. Maravilha. Eu acho que eu tive, ao mesmo tempo que é uma sorte, é um desafio enorme na minha carreira, mas durante as minhas 3 principais experiências corporativas mais marcantes, 4, né, eu estou na 4ª, no Hospital Pequeno Príncipe, que eu trabalhei na área comercial com captação de recursos, depois fui para a área com educação, trabalhar com projetos de área de meio que uma pós-venda de escolas que utilizavam materiais do grupo, depois fui para Madeira, comércio eletrônico, trabalhar no marketplace. E hoje estou na Molestin, que a gente é um sistema de automação e cobrança para pequenas e médias empresas. Em todas as 4, trabalhei com pequenos e médios empresários. Isso, ao mesmo tempo que muitas vezes é um desafio, que tem que ter bastante paciência, porque é uma galera pouco especializada, que faz muita coisa sozinha, que tem um volume de trabalho bem alto. É uma galera pouco especializada ali que você vai ter que, para vender para esse povo, você tem que convencer, dizer, muitas vezes ensinar, botar a mão. Ele exige muito no pós-atendimento, faz pouco no que ele precisa fazer para o sucesso da ferramenta. Daria para ter um outro podcast falando sobre uma área comercial de ticket baixo, high touch assim e low touch, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque para mim isso está muito conectado, assim. Eu sempre tive muito conectado com o pequeno e médio empresário, e daí eu acho que é fundamental a gente cuidar muito com esses clichês e com essas banalidades de, não, a empresa vai acabar quem não usa dados. Acho que existe um movimento até bem claro no mercado, se você pensar na indústria que você trabalha, quem está assistindo o podcast, a gente tem começado a ter um movimento mais oligárquico ali, né? Pequenas empresas estão sumindo mais e grandes grupos consolidando mais. Mercadinhos de bairro acabam sumindo com mais frequência do que grandes atacadões surgem. Existe. Porque o diferencial competitivo ficou diferente. Se a gente até for falar do varejo, se você comprar melhor, você vende mais barato, preço é um atrativo grande, comprar melhor é uma boa gestão. E daí a gente pode ir pirando nesse sentido. Mas, vendendo para pequena e média empresa, estando, também tenho contatos, amigos, networking, faço consultorias em áreas comerciais. Não, seu Pedro da padaria do bairro. Você precisa usar dados e ter um sistema de automação de... Ele não precisa. Né? Ele não precisa, ele faz um bom pão, ele oferece um bom trabalho, ele tem uma rede de relacionamento, ele não tem vontade de ser uma franquia, ele não tem vontade de ter 8 sedes. Então, assim, por que eu estou puxando tudo isso? O que eu mais sinto falta em sala de aula, dando aula de análise de dados, e que inclusive é mais a minha área, porque eu não sou o cara técnico que aprendo, que ensino a mexer em Python e SQL, falo muito mais de negócio, é a desconexão com o planejamento estratégico. Assim. A empresa que não usa dados vai morrer? Depende, qual a empresa, qual o objetivo dela, o que ela quer fazer. Se você abrir um açougue, boutique de ticket médio alto, que você quer vender caro e quer ter uma sede só, talvez você consiga sobreviver sem dados. E, inclusive, ganhar mais dinheiro do que eu ganho aqui. E é isso. E beleza. Mas
As empresas que utilizam precisam começar a ter uma conexão muito grande com o planejamento estratégico. Parece que uma ferramenta, uma abordagem, uma contratação de um profissional cara é uma bala de prata. Não, né? Coisas que eu ouço em sala de aula. Ah, não, professor, minha empresa tem um setor bem legal de BI. Tem 3 estagiários que são feras no Excel. Que legal, 3 estagiários que são feras no Excel é muito bom. Isso ajuda em uma série de coisas. Isso não é BI, né? BI é Business Intelligence, inteligência de negócios, as coisas conectadas. Então, uma pessoa que te entrega análises, uma pessoa que é fornecedora e pouco crítica sobre o negócio, que só vai produzindo encomendas de gráficos e planilhas, não é inteligência de negócio. Não é ruim, tá? É bom pra caramba e ajuda em uma série de coisas, mas não é inteligência de negócio. Então, eu acho que os dados são fundamentais tanto para a empresa quanto para o profissional, quando e somente quando a conexão com o planejamento estratégico existe. E daí ser um bom profissional de dados passa por necessariamente compreender o negócio, o core, o business, o cliente. Porque daí a gente fala, né? Ontem mesmo estava numa aula de modelagem de banco de dados para modelos preditivos. Nossa, super avançado, né? Modelos de regressão em Python, maravilha. O que faz muita diferença nessa parada? Engenharia de atributo, limpeza de base. O que faz muita diferença, precisa ser muito bom em engenharia de atributo e limpeza de base? Conhecer o mercado. Se você não sabe se um pão que custa R$ 1 e um pão que custa R$ 300 é bom ou é ruim, você não vai saber identificar outlier, você não vai identificar dados faltantes, você não vai identificar problemas no processo de coleta de dados. Né? Então não tem como, não existe bala de prata. E isso me preocupa e é a minha missão como professor ficar batendo nessa tecla com os alunos. Assim, conecte necessariamente com o planejamento estratégico. Obra do seu líder que ele te fale para onde a empresa está indo, o que a gente quer com a empresa, quais são os nossos OKRs. Ah, não temos OKRs, legal. Qual é o nosso objetivo? Quando que a gente sabe que a gente está indo para o caminho certo ou não tá? Ah, não sabemos. Pô, então vamos sentar e vamos construir. Porque precisa ter um caminho direcionado, uma espinha dorsal. E somente quando essa espinha dorsal existir, a gente sabe o que analisar, quando analisar, de que forma analisar. E um paralelo que serve para dados e para todas as outras áreas de negócio, como as coisas têm uma velocidade muito grande, é só com esse planejamento estratégico que você aprende a priorizar. Né? Eu acho que eu não posso dizer isso, imagino que você não, e boa parte das pessoas que trabalham com, que vão assistir aqui o podcast, ninguém vai falar, nossa, tô com pouco trabalho, sabia? Nossa, faço ali, acaba, fica tranquilo. Geralmente a gente tá com mais trabalho que hora. O que a gente precisa fazer quando o trabalho é maior que o tempo? Priorizar. Como que eu sei priorizar? Pô, preciso priorizar o mais importante, o que mexe mais no ponteiro, o que vai fazer mais diferença. O que faz mais diferença? Não sei. Me mostra os OKRs, teu planejamento, o que você quer fazer, onde você quer chegar. Talvez vai fazer mais diferença investir em projetos complexos de retenção, talvez vai fazer diferença você investir em projetos complexos de venda, ou em produto, ou em entregar melhor, sei lá, né? Então, para mim tem muito a ver com isso, assim, o uso de dados é fundamental, maravilhoso, importante, mas ele não pode ser trazido como um processo que tem potencial de ser milagroso. Comprei uma ferramenta cara, gastei US$ 300.000, agora minha empresa vai deslanchar em dados. Foi mal, não vai. Ela precisa ter processo, pessoas que sabem usar, para que esses dados vão ser analisados, o que a gente quer tirar desses dados. Se a gente não souber disso, tranquilo. Então, acho que isso é bem importante. Ótima resposta. Eu adorei aqui o que você está nos ensinando e é muito bacana ouvir isso, principalmente de que quem tem mais vivência, quem tem mais prática, né, e quem conhece, né, do que está falando vive, né? Por isso que eu te perguntei em questões de negócio, porque eu acho que é exatamente isso, né? Primeiro que quando você fala, né, que eu anotei algumas coisas, conhecimento de negócio. Sabe que tudo que eu estudo de data science, eu vou dar um exemplo, eu tive um problema, né, até na minha pós-graduação, que era um problema sobre fraude, detecção de fraude em cartão de crédito. São vários desafios, né, que a gente vai construindo durante a trajetória, e sempre eu só aplicava o que eu fazia. Ah, estou aprendendo a fazer uma análise exploratória em Python, vai lá aplicar. Modelo de regressão linear, machine learning, aplicava. E não conhecia muito do negócio. Neste dia, eu tive uma aula anteriormente com uma professora que falou, como que é, vocês leem artigo e tudo mais, e como eu estava no meu mestrado, né, eu leio o artigo, né, precisa ler para fazer. Então eu falei, bom, eu vou mudar minha abordagem, eu vou começar, antes de resolver um problema de detecção de fraude de cartão de crédito, deixa eu entender o que as pessoas fazem, o que é isso, porque eu não tenho nenhuma experiência. Eu fui, busquei, né, no Google Scholar, né, quem não conhece, é uma ferramenta que você tem de buscar artigo, busquei 3, 4 artigos, selecionei, li. Cara, quando eu fui apresentar a minha solução versus todos os outros que só tinham apresentado, foi outra coisa. Primeiro que eu falei, gente, o que a gente está fazendo, baseado no banco de dados que existe aqui, é essa etapa da solução.
Porque a solução completa mesmo é um monte de etapa. Né? Porque quando você pensa em detecção de fraude, você vai falar, o seu modelo tem que falar se é fraude ou não. Tudo bem, mas isso ele faz várias vezes. Ele faz na hora que você passa o cartão, depois ele continua o processo mais alimentado de dados e faz esse processo de novo. Porque nem quer passar o cartão e esperar um modelo de inferência lá e ele demore, né? E ele fale para você depois de um tempo. Ou ninguém quer, por exemplo, em métricas de data science, que ele fale errado. Imagina, você passou uma transação e ele fala que é fraudulenta, né? Aparece lá que você vai ser preso, começa a soar a sirene, ninguém quer isso. Então tem que ser um modelo altamente preciso. Vai passar muitas operações fraudulentas que vão ser tratadas depois com um banco de dados maior. O que eu estou querendo chegar nisso? Ninguém sabia disso. Só eu. E não é porque eu já trabalhava com isso, mas porque antes de fazer minha solução, eu busquei ler. E dentro do que eu li, eu aprendi que é assim que faz. Então, assim, o conhecimento do negócio, depois que eu tive essa vivência, mudou totalmente. Né? Então, assim, a gente não precisa talvez ser o profissional unicórnio que conhece do negócio, conhece da ferramenta, conhece tudo, mas é super importante, dentro do ponto que a gente está trabalhando, a gente entender do negócio. Né? Às vezes a gente está ali, tem aquela pessoa que tem mais tempo, né? Que às vezes não tem a vivência, e ela fala, na minha intuição. Aquilo é um modelo de machine learning dentro da cabeça dela, né? Que dado as experiências, tudo que ela viveu, ela sabe daquilo. E é importante a gente encurtar a distância, os novos profissionais, utilizando dados de maneira correta. Mas para isso precisa saber do negócio. Né? Então você falar isso é interessante. E também, Henrique, falar que assim, não tenho dado, vou morrer. Depende. Sei, cara. Não tem resposta para tudo. Eu sei que muitas vezes, principalmente os mais novos, querem. Às vezes o cara, como é que faz para trabalhar aí onde você tá, né? Para ter essa carreira, trabalhar com automobilismo. Cara, depende. Porque a minha trajetória foi de uma forma, eu passei por momentos que talvez você não passe, vai ser diferente. Tem bases parecidas, mas vai ser diferente. Então, assim, não tem resposta. Pode ser que realmente o cara que tem a padaria, né, que tem um açougue, um comércio pequeno, não precisa disso. Ou um dia ele vai precisar, mas quando ele precisar, e é um ponto que você disse, planejamento. Né? Todo mundo fala, tô cheio de trabalho, mas peraí. Porque se você não colocar um planejamento na sua vida, você sempre vai estar mesmo. Porque não dá para você acabar um projeto em um dia. E se você não seccionar ele em partes e entender o que você vai fazer por dia, todos os dias você vai estar com um atrasado. Porque você não vai terminar. E aí você vai ver aquela frustração, e aí você vai ver tantos e tantos problemas que a gente vê dentro das empresas. Então você dizer isso para nós, Henrique, é muito bacana. Principalmente, né, essa leveza em tirar dados vai acabar? Depende. Pode ser que se a Apple, né, parar de usar dados, a Amazon ali, pode ser que dê um problemão. Mas depende do seu negócio, né? A gente não é... esses pontos, eles são pequenos. A gente tem a impressão, Henrique, e eu olhei isso, eu tenho menos experiências em lugares diferentes no mercado de trabalho. Mas a gente tem, às vezes, a impressão que tá todo mundo tecnológico. Né? Você vai, tudo é igual, por exemplo, você vai no Itaú, geralmente alguém conhece alguém que trabalha no Itaú, aí vai lá, tem aqueles puffs, aquele lugar para você relaxar e tal. E não é assim as empresas todas. Né? Tem empresa que, às vezes, a pessoa me manda um papel escrito que ela tirou de um estoque. Não tem um sistema digital. Então essa digitalização, por mais que ela vai avançando, ela não pega todo mundo ainda. Tem muita empresa que precisa evoluir, né? Então é bacana você dizer. Bom, Henrique, chegando na nossa parte final, que a gente já está aqui nos nossos finalmente. Eu adorei aprender com você, de verdade. Valeu a pena tanto tempo de negociação, gente. Ó, foi um teste, hein? Tentei, mas graças a Deus a gente conseguiu bater a agenda, conseguiu estar aqui para conversar sobre isso. Então, Henrique, eu gostaria agora de deixar um espaço final para você falar onde a gente pode te encontrar, de repente falar com você, se você tiver algum projeto também, né? Você falou que dá aula, onde a gente talvez possa aprender com você. O espaço é todo seu, Henrique. Eu gostaria muito de te agradecer e dar essa palavra final para você aqui nesse episódio. Maravilha. Obrigado, Fábio, pelo convite. Foi muito legal. Poderia falar muito mais. Adoro falar, adoro dar pitaco. Costumo dizer que essa é a parte mais fácil, né? Você poderia marcar um papo comigo pra gente falar sobre um processo de atividade? Cara, poderia com certeza, porque eu só vou chegar, dar pitaco e sei que fica com problema. Então, essa é a parte mais gostosa sempre de consultoria e da aula. Mas vocês podem me encontrar no LinkedIn, Henrique, geralmente B Camargo, de Berkenbrock, mas é tão complicado que eu valorizo ali o Camargo para ficar mais fácil. Eu dou aula na Conquer, pós-graduação de Business Intelligence Analytics, acho que fazendo um jabá, mas muito verdadeiro. Não é uma pós-graduação para quem quer virar desenvolvedor, mas é uma das poucas que trabalha com carinho e com inteligência essa lógica e intersecção de negócio com análise de dados. Então, para quem é profissional de negócio, sabe que é importante, gostaria de entender melhor e ser mais analítico, vale bastante a pena.
dou consultorias, estou por aí, então acho que fico super à disposição de verdade para quem quiser mandar uma mensagem, falar alguma coisa, que isso também me desenvolve muito, me faz aprender muito. Estar aqui, dar aula, né? Pode parecer muito bacana e contribuir com as pessoas, mas é sempre muito egoísta, porque eu aprendo muito mais que ensino e acaba sendo super valioso. Então, fiquem super à vontade, obrigado pelo convite. A gente poderia gravar um podcast quase por tópico que a gente discutiu aqui, de tanta coisa que tem Poderia. para falar. Então é muito massa poder estar aqui e tamo junto. Obrigado, Henrique. Muito bacana. Eu vou deixar os links tanto do seu LinkedIn, também da pós, depois na Conquer. Eu gosto muito da Conquer, eu Boa, já fiz dois cursos lá e acho realmente uma escola incrível, né? Parabéns por boa. estar lá, com certeza você é um grande qualificado para estar lá e quem sabe um dia eu não faço. Eu adoro, Henrique, eu adoro fazer curso pós-graduação. Estou terminando meu mestrado, depois um dia eu vou para o doutorado e vou aprender de novo e vou sempre continuar aprendendo. Afinal, como a gente disse aqui, tanto eu como você, a gente precisa ser protagonista, a gente precisa buscar conhecimento, né? Seja academia, em cursos novos, em pós-graduação, seja no que for, a gente precisa sempre estar estudando. Afinal, é esse o ponto que a gente está aqui. Então, muito obrigado, Henrique. Obrigado a você. Não se esqueça de nos seguir, né, nas nossas redes sociais, aonde você está assistindo, seja no Spotify, no YouTube. Siga a gente que todo domingo tem um episódio novo para a gente falar sobre educação, mercado de trabalho, carreira e tudo que você precisa, conhecendo grandes profissionais que vão te orientar para essa escolha tão importante na vida. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado, Henrique. Nos vemos no próximo episódio.